A paz do Senhor, a você que acompanha a Rede Brasil de Comunicação, seja bem-vindo a mais um Espaço Jovem. A gente está com um tema interessantíssimo, Igreja versus Mundo, uma batalha real. É isso aí, hoje estamos recebendo o evangelista Sóstenes Pereira. Chama todo mundo que o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Acalma minha alma, acalma minha alma. Eu cansei de fugir dos planos que tu tens pra mim. Acalma minha alma e limpa minha alma. Eu hoje decidi, vou fazer tua vontade. Glória a Deus, Igreja versus Mundo, uma batalha real é o nosso tema de hoje. E para falar sobre esse assunto especial e esse assunto maravilhoso, já iniciando o ano, né? Nós estamos tendo a honra de receber aqui o nosso evangelista Sóstenes Pereira. Pastor Sóstenes, a paz do Senhor. É uma honra muito grande receber o senhor. A paz do Senhor, presbítero André, a paz do Senhor, irmã Camila, e a todos os presentes. É um prazer também estar aqui convosco. Amém, glória a Deus. O evangelista Sóstenes Pereira, que é vice-coordenador, né, do Departamento de Uniões de Adolescentes aqui no Tempo Central, no estado de Pernambuco, né? E autor de livros, foi missionário da nossa igreja em África do Sul, Moçambique, não é? Professor da STEDEB, sociólogo. Pastor, é muita coisa, pastor. Seu servo. Amém, glória a Deus. E no louvor, contamos com a presença da cantora Aline Irineu e os músicos da Área 8. Pai do Senhor, irmã Aline. Pai do Senhor, irmã Camila. Amém. Seja muito bem-vindo. Os músicos, Pai do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. E na arquibancada, interagindo com a gente, fazendo perguntas e participando dos quadros, estão os jovens da Área 1. Pai do Senhor, onde é que estão os jovens da Área 1? Amém. Amém. Coordenada pelo pastor Edson Leandro e também os jovens da Área 11, coordenada pelo pastor Edson Ferreira. Onde é que estão os jovens? Amém. Pai do Senhor, também estendemos a nossa saudação ao pastor Edson Ferreira e ao pastor Edson Leandro. E agora, já dando início à nossa conversa, pastor, tem muita pergunta hoje. O tema é propício para esses jovens aqui partirem para cima do senhor, pastor. A primeira pergunta, pastor, qual a identidade do jovem cristão? O que é que define o jovem cristão? Já vou logo dizendo, né? As respostas que eu não souber, podem perguntar à vontade. Qualquer coisa, o presbítero André responde aqui. Mas a pergunta ela é interessante. O que define o jovem cristão? O jovem cristão. A identidade dele, né? A identidade o RG dele, pastor. Certo. Essa pergunta é bastante interessante, inclusive porque nós estamos vivendo num período, né, onde as pessoas estão tendo até uma certa dificuldade para compreender os termos que estão sendo utilizados. E hoje o termo identidade tem sido colocado de uma maneira tão ampla, porém com pouca profundidade do conceito. E aí eu acho que para a gente entender o termo identidade, é necessário trazer para junto algumas ciências, algumas abordagens para compreender. É aquela coisa, você amplifica o conceito, você abre, né? Você não aprofunda. Exatamente. Você não aí se torna ele. Superficial, né? Ele se torna superficial. Bastante. Eu acredito que o termo identidade tem que trazer para junto a sociologia, porque a nossa identidade ela lida com aquilo que é social, mas ela também traz para dentro a antropologia para conhecer o sentido étnico da questão, porque envolve a cultura de onde eu estou envolvido, a psicologia, porque vai falar dessa personalidade do interior, né? Do interior dessa pessoa. E também tem que trazer para junto a biologia e, acima de tudo, já que é uma pergunta sobre a identidade cristã, a própria teologia. Como é que a gente tenta responder isso? Vamos iniciar pela biologia, mas levando para o sentido espiritual. O jovem cristão, ele é identificado como cristão a partir do novo nascimento. Esse novo nascimento vai proporcionar uma nova natureza, vai proporcionar um novo comportamento. Esse jovem cristão também, ele é percebido, se a gente puder trazer dentro de uma perspectiva da psicologia, como eu citei,
ele é percebido também dentro de uma proposta de que ele tem a mente de Cristo. Foi isso que Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Então, esta mente de Cristo vai trazer nele uma nova forma de pensar. No versículo 14 do capítulo 2, Paulo diz que o homem espiritual, o homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais. E esse discernimento só pode existir por aqueles que têm a mente de Cristo. Então, essa mentalidade, Paulo diz a Filipenses, capítulo 2 aos Filipenses, que nós devemos ter a mesma forma de pensar. Aí, por isso que ele chega no versículo 5 dizendo que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo, a mesma forma de pensar. Então, o adolescente, o jovem cristão, ele tem um novo nascimento, Biologicamente. uma nova forma de pensar, psicologicamente. Ele tem uma nova cultura, antropologicamente. Por quê? Porque Paulo diz, não vos conformeis, ou seja, esquematizo a palavra grega para conformidade. Aí ele diz, não esteja dentro do esquema, desse molde, desse padrão, mas sejais transformado. Então essa transformação acontece no sentido cultural. E esse jovem, ele também dialoga com essa antropologia, com essa questão étnica, com essa questão cultural, para gerar uma identidade. E aí, socialmente, esses impactos acontecem, e aí a gente cai no texto de Atos 11 e 26. O texto áureo, né? O texto áureo para todos aqueles que querem a identidade. Atos 11 e 26 diz assim, e sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Cristãos do grego Christos, do latim Christiane, que chega para a gente como sendo imitador de Cristo, seguidor de Cristo, pequeno Cristo. Era um termo que na época era pejorativo, porque era tipo uma zombaria, porque eles agiam de tal maneira como Cristo, quer dizer, vocês não têm identidade. Isso. Vocês não têm personalidade. Vocês não têm características vossas. Pastor, isso parece um contrassenso, né, com a realidade de hoje, com a realidade social de hoje. Já que se propaga a ideia de um eu, de um ser independente, que não da tem individualidade. individualidade. Sendo que naquela época os discípulos, eles entendiam o seguinte, eu preciso o máximo trabalhar, pensar, agir para ser igual a Cristo. Por isso que eles receberam o nome de cristão. Então, a identidade ela vai surgir a partir disso aí. Eu nasci de novo, então já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu nasci de novo e isto me deu uma nova mentalidade. A forma de agir já não é mais minha. A minha forma de agir é como Cristo. Eu sacrifico a mim mesmo para que Cristo apareça em mim. Ora, se eu sou seguidor de Cristo, eu nego a mim mesmo por causa dele. E aí, nós vamos perceber que esta pessoa agora vai ser identificada. E foi isso que aconteceu com eles. Vocês estão falando igual a Jesus. Vocês estão agindo igual a Jesus. Então, a vossa identidade foi moldada. Teologicamente falando, e aí nós fechamos, talvez, a resposta, é que a identidade do jovem cristão, do adolescente cristão, deve ser pensada desta maneira. Ele sendo imitador de Cristo. Ele pensando igual a Cristo, falando igual a Cristo, andando igual a Cristo. Se ele está moldado por Cristo, então essa identidade é a identidade que se encaixa com ele. Meu Deus, já temos pergunta aqui também com Thalisson Eduardo da área Onda, que está irmão Thalisson. Aqui, ó. Amém. Minha pergunta é, como a busca pelo conhecimento bíblico e teológico pode ajudar o jovem cristão a manter a sua identidade de servo de Deus em meio a desafios espirituais e intelectuais? Veja só, a busca bíblica, ela é um elemento muito importante na atividade cristã. Os discípulos, nesse texto que nós acabamos de citar, os discípulos receberam o título de cristãos porque eles passaram um período de tempo estudando a palavra. É a palavra que renova, é a palavra que regenera, é a palavra que transforma. Então, a mudança ela acontece por meditar na palavra do Senhor. Como, pois, purificará o jovem o seu caminho?
meditando na palavra do Senhor. Que foi que o salmista também disse: a tua palavra escondi no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Então, muito mais do que conceitos, eu costumo conversar com jovens e adolescentes e dizer para eles, é muito mais do que conhecer nomenclaturas. E tem muita gente hoje preocupada com nomenclaturas. Eu vou dar um exemplo claro. Meus irmãos, nesta manhã vamos pensar sobre santidade. Do hebraico, kadosh. Do grego, hagios. Então, quero falar que santidade, hagios, kadosh, impressiona o intelecto. Mas, finalmente, o que é santidade? Então, nós precisamos pensar muito mais do que pensar em termos teológicos. Precisamos pensar, sim, na questão conceitual bíblica. O que é que a Bíblia propõe? Uma cisão, uma separação do mundo. Porque santidade é separação. Então, será que as minhas práticas estão me separando do mundo? Afinal de contas, a Bíblia ela vai ser o crivo final, né? Exatamente. De tudo, né? A minha preocupação foi responder a Thalisson, porque a mente acadêmica, né, dos adolescentes e dos jovens proporciona a olhar para o vocabulário, entender o vernáculo, tentar escrutinar a terminologia e, às vezes, a ministração da palavra só fica para o intelecto. Sendo que a palavra de Deus ela vai além do intelecto. Ela atinge o âmago do ser, que é justamente o espírito, a alma do homem. E nós não podemos pensar só no sentido acadêmico da teologia, mas precisamos sim, para gerar essa identidade no jovem, a leitura constante da Bíblia. É uma pergunta que eu faço aqui a vocês, ninguém precisa responder, mas é uma pergunta que a gente faz para quem está em casa agora. Você que está em casa, você tem estudado a Bíblia? Aliás, estamos no primeiro programa do ano e aqui vem uma pergunta. Você já começou o seu programa anual de leitura bíblica? Então, você deve fazer uma proposta para ler a Bíblia. Eu terminei a leitura bíblica nesse ano de 2023, lendo a Bíblia no celular. Eu li a Bíblia todinha no celular, na versão transformadora. Então, o jovem, o adolescente, ele precisa também ter esta leitura bíblica, da Bíblia física, na versão que você mais gosta, na Bíblia no celular, em qualquer lugar. Você deve desenvolver essa prática de leitura e eu quero dizer que é possível assim, ler a Bíblia, quer seja a Bíblia física, quer seja a Bíblia eletrônica, né, no caso digitalizada, mas é possível ler para alimentar a alma. Sim. E isso vai gerar uma identidade cristã. Inclusive a gente podia já até parar para pensar, né, no texto de Tiago 4:4, né? Seria isso um alerta para os nossos dias, se você puder ler o texto também. Certo. Lê Tiago. Isso, 4:4. Seria um alerta. O texto de Tiago. Isso. É um texto muito bonito, né? Que fala o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ele não pega leve não, né, pastor? Ele fala logo, Tiago foi logo direto na fala dele, né? Exatamente. É porque nós, quando lemos a Bíblia hoje, a nossa sociedade lê a Bíblia hoje, após diversos adventos da história. Nós lemos a Bíblia hoje pós a influência do iluminismo, pós influência do racionalismo. Em plena era relativista. Pós influência do humanismo. Então, pós influência de revoluções. Isso vai gerar o quê? Senso de dignidade, senso de direitos. Então, isso tudo leva o homem para um pensamento que fragiliza o ser. E, às vezes, algumas verdades acabam ofendendo. O que é que Tiago está dizendo aqui? Promíscuos. Ele está chamando uma geração promíscua espiritualmente. E, infelizmente, flertar com diversos pensamentos e flertar com diversos tipos de ideias no âmbito religioso, isso hoje é tido como pluralidade. Sendo que na época de Tiago ele dizia, isso aqui é promiscuidade espiritual. Você não pode servir a Deus
guardando as práticas mundanas. Daí que ele chama adúlteros e adúlteras. Né? Exatamente. O termo de adultério aqui que ele está falando é justamente por causa desse flerte. É interessante que, se nós voltarmos para o Antigo Testamento, nós iremos ver ali os cananeus tendo diversos deuses, porque eles eram politeístas. Sendo que entra naquela terra um povo onde o Deus exige exclusividade. Eu não aceito ser dividido com ninguém. A minha glória eu não divido com ninguém. Esse Deus chega com uma proposta de exclusividade. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vai ver também a adoração ao imperador. Nós iremos perceber que o imperador é colocado, o romano, né? O imperador romano é colocado como um deus. Além dos diversos deuses que existiam no panteão grego e romano, ali, greco-romano, a mitologia é muito forte. Então, o que é que acontece? Tiago dizendo, olha, esse diálogo com outras propostas religiosas não funciona dentro da comunidade cristã, na comunidade de fé. Aquele que tem identidade cristã precisa, sim, dar exclusividade a Deus. E ele diz o quê? Amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E aí é importante que o jovem cristão ele possa estar inserido no mundo, porque foi o que Jesus disse. Pai, eu não oro para que os tire do mundo. Então, o jovem aí, vocês que estão na faculdade, vocês que estão no curso técnico, que estão aí no fundamental, no médio, vocês estão dialogando com pluralidade e a proposta acadêmica é justamente a tolerância e a diversidade. A tolerância no que tange ao respeito. A tolerância no que tange a convivência, a convivência com essas pessoas. Pacífica. Exatamente. Mas não é a tolerância no sentido de absolver o que eles fazem. E tem gente confundindo isso. Como eu sou tolerante, então eu vou fazer o que eles fazem. E ele está dizendo, olha, esta amizade, ela não pode existir. Uma coisa é eu conviver com alguém, outra coisa é eu ter uma amizade com alguém. Amizade eu compartilho valores, eu compartilho ideias, eu compartilho práticas. Exatamente. Conviver é diferente. Conviver eu convivo pacificamente, normal. É possível, sim. É possível vivermos com as pessoas e sabermos respeitar cada uma delas. Isso se chama a tolerância e a diversidade. Mas não significa que a minha essência será alterada por causa dele ou por causa dela. É interessante participar de um programa de jovem e adolescente, porque de vez em quando a gente pode dar uma fila, né? Olha aqui rapidamente. Enquanto eu estava falando, me deu curiosidade de perceber alguns textos aqui com vocês. Por exemplo, alguns termos no original. Quando ele diz assim, que eles não deveriam ter amizade, ser amigo, é justamente o termo filéu, que é o termo grego para philos, né, no caso, aqui nesse texto específico, que é justamente a raiz, o radical, que dá o significado de filantropia. Agora vem a palavra em inglês. Fellowship, Amizade, friendship, né? e amizade. É a palavra que vai falar de comunhão, de relacionamento, de companheirismo. A palavra filantropia, ela vai levando para não só a ajuda, o philos, aliás, vai falar de amizade. Ele está dizendo, essa amizade não pode ser com o mundo. E a palavra mundo aqui é justamente cosmos, que é um radical grego também. Veja só, que interessante. Cosmos é mundo, mas que dá o sentido de cosmopolita. Quer dizer, com pessoas que estão interagindo aqui nesse mundo. Cosmos, e aí eu olho para as meninas, porque também é a raiz da palavra cosmético. A palavra cosmético vai falar, não é só de Mary Kay não, viu? Mas vai falar de estética. O mundo que vive de aparência. A pessoa às vezes está deprimida e tirando foto. Está tudo bem, está tudo tranquilo. A pessoa, ele está dizendo, o Tiago está dizendo, essa amizade com a questão simplesmente superficial, estética, não pode ser. Não pode ser a proposta para vocês. Então ele vai falar de cosmopolita, que é o relacionamento, a interação interpessoal. Ele está dizendo, tenha cuidado com esse tipo de relacionamento, com as pessoas que vivem para o mundo. Existe uma identidade para o cristão e a identidade daquele que é do mundo. O que é que me caracteriza como um brasileiro? E ainda, dizendo em mais detalhe, o que é que me caracteriza como nordestino?
É esse meu oxente bichinho. É essa linguagem, esse sotaque pesado que caracteriza o nordestino. É a comida, o clima. Então, tudo isso aqui que eu estou adaptado me faz como um nordestino. Então, existem características em mim que me identificam como sendo cristão e existem características no outro que o caracteriza também como sendo uma pessoa pertencente ao ambiente mundano, né? Aquele que não é cristão. Amém, pastor. Já temos uma pergunta aqui também com a jovem Josiane Luiza, da área 1. Pai do Senhor, irmã Josiane. Amém. A minha pergunta é: como podemos influenciar e não sermos influenciados no mundo nos dias de hoje? É interessante que essa pergunta ela é feita hoje, primeiro sábado de janeiro de 2024. 2024 anos atrás, Jesus já estava respondendo essa pergunta. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Então, irmã Josiane e os demais aqui presentes, e as demais, todos aqui presentes, e os que estão nos acompanhando de casa, né? Nós podemos influenciar conhecendo a nossa identidade. Alguém, certa vez, disse assim: se o cristianismo que você vive não influencia os seus vizinhos, é porque esse cristianismo ainda não influenciou você. Então, eu só posso ser influência para alguém a partir do momento que o elemento que influencia, primeiro me influenciou. Será que eu sou a questão identitária? Será que eu sou sal? O sal não aparece na comida. É claro, tem lá o seu recipiente na cozinha, nós conhecemos a sua cor, está lá dentro de um pote, e quem cozinha vai lá e mexe, mas manipula, né, o sal, colocando a quantidade exata, mas na hora que você coloca, e ele se mistura com outros ingredientes, ele desaparece. Então o cristão às vezes está imperceptível dentro da comunidade que ele está inserido. Porém, a sua influência está atingindo todo mundo ali. As pessoas percebem a presença do sal, percebem a presença da luz. A luz não precisa dizer eu sou luz. Só é apagar tudo aqui, esse estudo vai ficar todo escuro. Mas quando a luz aparece, as trevas desaparecem. Eu acho que a melhor resposta para a pergunta de Josiane, pastor, é entender de que antes de ser influenciado, é melhor você influenciar primeiro. A gente está lidando aqui com um esquema de defesa. Nesse sentido, é esquema de ataque, digamos assim, né? Não é ataque direto, né? Não é agressividade que eu digo, mas assim, é influenciar antes de ser influenciado. A melhor maneira de não ser influenciado é você influenciar primeiramente. Mas o que eu estou querendo tratar primeiro eu preciso ser influenciado. Por dentro, né? Eu preciso ser sal, eu preciso ser luz, e depois que eu tomo conhecimento de quem eu sou, aí eu posso sim influenciar as demais pessoas. Tá dando para entender, né? Então, a importância é porque às vezes eu estou interessado em influenciar. Mas como é que eu vou influenciar se eu não sei o objeto influenciador que está dentro de mim? Se eu não conheço o potencial que está dentro de mim? Então, há pessoas que às vezes estão querendo, vou evangelizar, na escola eu vou gerar um impacto lá. Beleza, tudo bem. Mas será que eu sei quem eu sou? Sabendo quem eu sou em Cristo, aí sim eu vou me posicionar de maneira tal que as pessoas saberão. E como é que as pessoas saberão? Hoje nós estamos com um processo, entre aspas, identitário nas redes sociais. Eu sou, eu faço, eu tenho, olhe para mim. Os protagonistas aí estão sempre apontando setas. Os influenciadores digitais, eles fazem isso. Eles precisam colocar seta e dizendo curta para que as pessoas saibam que eu sou. Mas o cristão, ele não precisa colocar seta. É simplesmente cumprir o que Paulo fala aos Efésios, capítulo 5. Ele diz assim, não vos comuniqueis com as obras infrutuosas da carne. É isso que Paulo ensina. E ele diz assim, que, aliás, nós percebemos que nessa não comunicação já estabelecemos um limite. Então, quando um jovem, ele percebe um grupo de pessoas mentindo, enganando, ou vivendo o hedonismo, né? O prazer pelo prazer, e aquela comunidade está vivendo isso e ele não vive, então ele já marcou a diferença. A sua influência está no modo de falar. Está todo mundo usando termos promíscuos, palavras de baixo calão. Aí chega o jovem e não usa aquelas palavras.
Chega o jovem e não se comporta como outros estão se comportando. Está todo mundo na faculdade, passando a prova um para o outro, passando a resposta um para o outro, fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, usando inteligência artificial para fazer o trabalho dele. E na mesma hora o jovem, não, eu vou quebrar minha cabeça, eu vou estudar. Porque o certo é, eu estou aqui para adquirir conhecimento. A partir do momento que ele se posiciona assim, pelas verdades bíblicas, ele acaba já influenciando alguém. Não precisa dizer, eu sou sal, eu sou luz. O pastor é a consciência de com quem ele tem um compromisso, né? Exatamente. E não é a parte externa. Exatamente. É dele para com Deus, né? O cristianismo, ele começa justamente a partir daí. Porque o que é que Jesus próprio censura? Muitos irão dizer, eu fiz no teu nome. Mas ele vai dizer o quê? Eu não te conheço. Não vos conheço. Porque ele não conhece, porque a pessoa não é. E por que a pessoa não é? Porque não tem identidade. Então essa identidade é que ela parte de dentro para fora. Foi por isso que eu comecei lá na primeira resposta falando do novo nascimento, que é algo que sai de dentro para fora. Amém. Glória a Deus. E agora, pastor, a gente vai dar uma pausa, porque eles vão participar também, eles não vão ficar só fazendo uma pergunta ou outra, agora é a vez deles de responder também. Certo. Nós vamos para o quadro de hoje, que é o Quem Disse a Quem. Roda a vinheta. E nesse quadro de hoje, a gente vai dizer umas dicas e eles vão ter que descobrir quem foi que disse a quem. Vamos ver se você aí de casa consegue descobrir primeiro que eles. Vamos começar aqui pela área 1. Tela com o versículo Quem Disse a Quem. Cadê a área 1? Estão afiados mesmo? Vieram para responder com vontade mesmo? Vamos ver, né? Quem disse a quem? Guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. E aí? Quem foi que disse? A quem? Um por vez, não precisam brigar, não. E aí? Quem foi que disse? Guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Vou dar uma dica. Querem? No Antigo. Nem era para dar, né? Mas querem. Tá no Antigo Testamento. É uma dica de ouro, ó. Tá no Antigo Testamento. E aí? Posso repassar aqui para a área 11 para ver se eles sabem? Vou repassar aqui, área 11. E aí? Guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Tá no Antigo Testamento. O pessoal de casa já respondeu, ó. E nem foi no Google, viu? Foi de Bíblia mesmo. Querem mais uma dica? E aí, quem souber, responde. Tá lá no livro de primeiro, livro dos Reis, capítulo 21 e 3. Quem foi que disse? Guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. A herança era uma vinha. Eita, ó a dica de ouro aí, ó. Deixa, eu achei que vocês iam acertar depois dessa. A produção tem hora que dá Vamos umas... para a próxima. E aí, não vão responder mesmo? Pode. Pode. Nabote. Olha, Disse a quem? Nabote que disse a... Isso. Vai, mulher, tu Ela ia conversasse, dizer. vai. Tu ainda abriu a boca com a letra certa, que eu vi. Acabe. Diz agora quem foi que disse a quem? Nabote disse Acabe. Vai a área. Essa. Área 1, ela então estava deixando só passar o tempo mais um pouquinho, mas ela já sabia a resposta. Muito bem, foi Nabote que disse Acabe. Um ponto aí para a área 1. Área 11 agora. Eis que em meu sonho estava eu em pé, na praia do rio. Não estou dizendo que às vezes a produção bota umas... Vamos ver se vocês vão saber aí, ó. Quem foi que disse isso? Eis que em meu sonho estava eu em pé, na praia do rio. Tinha tanta praia, não tinha tanto rio. E aí? Também está lá no Antigo Testamento. No primeiro livro. Lá em Gênesis. Quem foi que sonhou em Gênesis? E aí? Passa para a área 1. Vamos amadurecendo aí. Área 1. Ó, cadê o microfone? Pega aí. Faraó. Que disse a... Ajuda aí, minha gente, ajuda aí. A quem foi A que ele primeiro já contou o foi, sonho? Faraó contou Faraó. o sonho a quem? Disse a... Faraó contou um sonho a José. Muito bem, olha, o Faraó disse a José. Eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. Rapaz, Muito bem, 2 a 2 0, pontos para a Arão. área 1. Bora, Arão. Vamos lá, a última agora. Quem souber, responde.
Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E aí? Sabe já? Sabe lá no final. Aqui, ó. Passa lá pro final. Vamos dar uma chance para a área 11 responder. Quem foi que disse? Jó disse a Ló. Quase! Calma. O final foi certo, faltou o começo. Vamos de novo. Abraão. Opa! Abraão, ele sabia, tá vendo? Foi só a animação, Então, um ponto aí para a área 11. É porque 2-1. ele queria rimar, Jó e Ló. É isso aí. É isso aí. Agora a gente vai para um rápido intervalo, né? E não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente volta. E você vai louvar a Deus com a gente agora, né? Com a cantora Aline Irineu. Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar. Quantas vezes falhei. Não sou como quero, nem como tu queres. Ó Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e atos mudar. Mas às vezes eu sei, e tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que tu fizeste na cruz, Pai, me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Reconheço que oro tão pouco e quando preciso contigo falar, tenho gasto meu tempo envolvida no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é doce, mais pura que o mel, reconheço quando estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração, no meu coração. Uma coisa posso saber, pelo que me fizeste na cruz, me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus, me aceita. E o Espaço Jovem está de volta com uma conversa muito interessante. Você sabia que também pode nos encontrar no formato de podcast? Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais. E hoje nós estamos conversando sobre o tema Igreja versus Mundo, uma batalha real. E para falar deste assunto, estamos recebendo o evangelista Sóstenes Pereira. Pastor, já voltando à nossa conversa, nós queríamos perguntar: relativismo moral e religioso, como lidar? Isso é um tema bem... É um tema bastante atual para lidar com os adolescentes, porque a ideia de relativização, ela iniciou com uma proposta interessante, porque antigamente
há uns 2 séculos atrás, podemos dizer assim, a ideia era de que cada sociedade fosse pensada dentro do seu próprio contexto. Existia uma ideia, aproveitando a teoria de Darwin, e aí criaram uma ideia para o contexto social de darwinismo social. E aí dizia-se que a Europa, por exemplo, estava vivendo o ápice da sociedade e as tribos, o pessoal que vivia, os indígenas, que viviam de forma um pouco mais remota, os aborígenes, né? Exatamente, os africanos, os índios. Então, eles eram chamados de primitivos. Infelizmente, foi um momento muito triste da história, porque alguns negros saíram da África para estar no zoológico da Europa, sendo expostos daquela maneira, mostrando a forma primitiva do homem, até que evoluiu para estar naquele contexto de Europa. Até que pensadores começaram a ver que isso poderia ser analisado de outra forma. Um deles, um dos precursores, é Franz Boas, alemão, que se vai para os Estados Unidos e ali ele começa a pensar o seguinte: olha, cada sociedade tem uma maneira de se desenvolver e de pensar. E aí ele começou a mostrar essa relativização, que cada povo vai procurando uma melhora de acordo com o contexto que vive. E tem outros que acham bem estar da maneira que está. É o caso do índio, por exemplo. Às vezes está ali perto do rio, encontra um peixe com facilidade, tem o seu abrigo. Para ele faz sentido isso, né? Então, para ele está tranquilo estar ali, enquanto outros vivem em regiões com climas e temperaturas extremas. Então, precisa procurar abrigo, canalizar água e assim vão se desenvolvendo. Essa relativização, ela tem um certo valor, tem certa importância. O problema é que daí surgiu a oportunidade de se relativizar tudo. Exato. E aí vem a relativização moral, por exemplo, aonde a pessoa diz: depende do ponto de vista, o meu comportamento, a maneira de agir. E o cristão, nesse aspecto da relativização moral, ele não pode relativizar algumas coisas. Por quê? Porque a Bíblia, e eu faço questão de pegar na Bíblia aqui, para dizer que a Bíblia tem os seus valores absolutos. E como tendo valores absolutos, esses valores não podem ser relativizados com o tempo ou dependendo do ponto de vista. O que é moral biblicamente é moral em qualquer lugar e em qualquer tempo. O que a Bíblia apresenta como um padrão para o homem e para a mulher não é uma questão que depende do ponto de vista social, que a sociedade muda conforme o tempo. Mas o que a Bíblia estabelece é absoluto em qualquer tempo e em qualquer lugar. Da mesma forma, os valores religiosos. Por exemplo, eu posso trazer aqui alguns exemplos, e costumo citar bastante. Hoje foi banido, apesar de a cultura ainda estabelecer práticas pontuais, mas foi banido da Índia o sacrifício sati. Esse sacrifício é o quê? A mulher, o homem morre e ele é cremado. A maioria das pessoas na Índia são cremadas. E quando está naquela pira, perto do rio Ganges, eles têm vários altares ali, vários lugares onde as pessoas são cremadas e muita lenha para cremar as pessoas. Aquela pessoa que morreu é cremada e a mulher dele é colocada viva naquele local para ser morta naquele momento, para acompanhar o seu marido na transmigração da alma. Bom, isso é uma forma de se crer. E aí a relativização faz justamente trazer essa afirmação. É uma forma de se crer. Então vamos deixar essa pessoa viva ou morta, de acordo com o contexto religioso. Isso é cultura, né, pastor? Isso é cultura, isso é religião. Então vamos permitir que a mulher morra. Vamos permitir, de acordo com a religião de fulano, que ele viva daquela maneira. A Bíblia apresenta um padrão. E a gente precisa ter um cuidado aí com a questão do respeito das culturas. Temos que respeitar, temos que conviver, mas temos também que saber qual é o padrão bíblico. Então, o jovem cristão, ele não pode se permitir absorver valores de outras religiões, dizendo: pronto, agora eu vou absorver porque isso aqui é referente à minha religião. Eu vou entrar num ponto bastante
atual para os jovens e adolescentes e bastante polêmico. E eu vou usar uma linguagem progressista até. Eu tenho um lugar de fala. Pois é. Na mentalidade de alguns aí, estão dizendo isso. Então, eu, Sóstenes, devido à cor da minha pele, eu devo aceitar questões culturais e religiosas dos meus antecedentes, para que eu viva o cristianismo relativizado. Eu sou cristão, eu creio em Jesus, mas de vez em quando eu vou usar o que os africanos utilizaram. Essa relativização, ela vai de encontro com a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, independentemente de ser africano ou descendente, independentemente de ser asiático ou descendente, independentemente de ser europeu ou descendente, aquele que está em Cristo, em todas as culturas, existem, em todas as religiões, existem coisas que nos afastam de Deus. Por quê? Porque todos pecaram. Isso não é questão ideológica, é uma questão de um entendimento teológico. Como Deus olha para a humanidade. Deus olha para a humanidade entendendo, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Talvez, pastor, a maior falha, digamos assim, da absorção da ideia de relativismo moral para dentro da igreja, para dentro da identidade cristã, seja justamente respaldar qualquer tipo de comportamento, seja ele qual for. Né? E isso é um problema que está na humanidade desde o pecado. Exatamente. É você justificar o seu comportamento, atribuindo... Adão já começa relativizando a resposta, né, já desde o início. Essa mulher que tu me desse, se o problema foi o senhor, foi a mulher, não foi eu. Ele relativizou o padrão que Deus havia instituído. E não assume a culpa. Perfeito. E não assume a culpa e não observa o valor absoluto estabelecido. Não comas. Mas eu comi por causa de um ponto de vista. Ele já abriu, né? Exatamente. Ele já abriu o leque da relativização. E hoje, o que é que acontece? A relativização faz o homem justamente preservar o seu ego, o seu orgulho, porque o que é o pecado? Ele lida também com isso. O pecado lida com o favorecimento do orgulho humano, da vaidade humana, em detrimento das verdades absolutas de Deus. Eu costumo falar sempre isso em mensagens evangelísticas. E aproveitando Adão, aí eu acho que cabe bem. Porque Deus disse, se comeres, morrerás. E o diabo chegou e disse assim, se tu comeres, não morrerás. O diabo relativizou a situação e o homem, por sua vez, ele olhou para a voz de Deus e a voz do diabo e disse, eu vou crer em quem? Vou crer em Deus ou eu vou crer no diabo? Esse foi o pensamento do homem. E qual era a proposta essencial que o diabo colocou? Se tu comeres, tu se tornarás igual a Deus. Então, para inflar o meu ego, a minha vaidade, então eu vou comer para que eu possa estar equiparado e nunca abaixo. E eu estando nivelado com ele, ali eu possa estabelecer os meus critérios. Ou seja, eu relativizo para estabelecer um padrão meu, né? Meu. Eu relativizo para poder respaldar o meu comportamento, ainda que falho, mas para estar respaldado. E alguém diz o quê? Isso aí foi uma questão pontual, só aconteceu ali um caso isolado. Não. Quando a gente observa lá a Torre de Babel, qual é a intenção de construir aquela torre? Para chegar ao nível de Deus. Então essa proposta está no coração de todos nós. E aí a gente entra em uma outra questão. Quando o Criador se depara, quando a criatura se depara com o Criador, ele olha e diz assim, o que vale é o meu ego, o que vale são os meus prazeres, o que vale são as minhas atrações. Então, isto que eu tenho dentro de mim, o que eu sinto, o que eu penso e o que me atrai é mais importante do que o próprio Criador. Então, eu vou relativizar, dizer, olha Deus, entre as tuas orientações e aquilo que eu sinto, eu prefiro crer naquilo que eu sinto. E aí ele começa a relativizar todo o seu pensamento. Pastor, temos também uma pergunta já aqui com o Edinaldo Silva, da área 11. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor para todos. Pastor, a pergunta que eu vou fazer também se compara também a todos os jovens. Eu acho que os jovens já passaram por isso, principalmente eu. A pergunta que eu quero fazer é que o que atitude devo tomar quando o jovem se está em uma batalha espiritual? Pronto. Irmão Edinaldo, essa pergunta é muito interessante. Nós precisamos olhar o que Paulo fala sobre batalha espiritual, né? Para que nós possamos tomar essa atitude. Eu só gostaria de iniciar dizendo o seguinte, enquanto eu abro aqui o texto,
que eu não gostaria de colocar o jovem numa classe especial, tá certo? Como se a batalha inerente ao jovem ela fosse especial. Mas eu gostaria de ampliar a reflexão colocando para todos os cristãos. Todo aquele que está em Cristo, ele sofrerá essa batalha. Quer seja adolescente, quer seja jovem, quer seja o adulto, quer seja o irmão do Proato que está em casa agora nos acompanhando, talvez esteja enfrentando uma batalha espiritual. E aí nós precisamos entender o que Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esta é a primeira proposta, o fortalecimento espiritual. E o fortalecimento espiritual não vem de outra forma, senão naquelas atividades cristãs que às vezes é esquecida por alguns. A oração, o jejum, a leitura bíblica. Essas atividades, esses exercícios espirituais vão fortalecer a vida do cristão. Depois ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. As armaduras de Deus que ele pede para se revestir, ele começa a narrar a partir do versículo de número 13. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui sobre as astutas ciladas do diabo. Esta palavra cilada, astutas ciladas do diabo, a cilada é justamente um termo grego que ele utiliza do grego chamando de metodeia. Essa palavra metodeia é uma palavra grega que foi utilizada na época militar para se falar de estratégia, para se falar de métodos. Na época militar grega, o soldado grego que venceu muitas batalhas, o helenismo foi espalhado pelo mundo e perdura até os dias de hoje, e não foi por acaso. Porque eles utilizaram métodos, estratégias de avanço, de ataques. Paulo utiliza o mesmo termo. E esse termo é interessante que, etimologicamente falando, se refere justamente a um ataque de um predador contra a sua presa. Ele fica espreitando, analisando. Alguns comentaristas analisando esse texto, eles dizem assim que uma cobra como uma jiboia, antes de atacar a sua presa, ela mede o seu tamanho, ela consegue analisar o peso para que o seu ataque seja preciso e ela consiga segurar a sua presa estrategicamente. Se for necessário, ela analisa por vários dias, até que ela faça o ataque certo. Outros comentaristas dizem que essa palavra metodeia também se refere a um leão que fica rodeando, analisando, até que o seu ataque seja preciso, aquele bote seja correto. Então Paulo está dizendo que metodeia, ou seja, cilada, vem justamente disso. O diabo, ele ataca desta forma, ele analisa aquilo que você gosta, aquilo que você precisa, aquilo que está inquietando a sua alma, para que o seu ataque seja feito de maneira correta. O que é que Pedro diz? Que o diabo está rugindo como leão ao nosso derredor, procurando uma forma de nos atacar e de nos tragar. Então é importante perceber que as ciladas do inimigo partem disso. Me permita mais uma analogia dentro desse contexto. Perceba, os jovens aí estão observando as guerras que estão acontecendo nos países como Israel e o Hamas. Perceba que muitas questões entre Rússia e Ucrânia estão surgindo em cima de quê? Se existe crime de guerra. Porque existem convenções internacionais que dizem: não ataque os civis, não ataque os hospitais, porque caso contrário, existe uma infração porque cometeu crime de guerra. O que significa isso? Que para uma guerra acontecer, não é só chegar explodindo. Existem convenções que orientam. Se acontecer guerra, só pode acontecer dentro desses limites. Pessoal que às vezes está envolvido com artes marciais, sabe que existe um tipo de golpe que pode desclassificar o lutador, que é chamado de quê? Golpe baixo. Então, pegando essas duas analogias aí, essas duas figuras, vamos fazer uma analogia?
O diabo não respeita Nenhum tipo de limite. nenhum tipo de limite. Se as guerras humanas dizem assim, não pode explodir hospital, é justamente aí onde o diabo vai. Se nas artes marciais se diz, não pode dar um golpe baixo, é justamente no golpe baixo que o diabo vai. O diabo não tem caráter. Ele não tem princípio de moralidade. Nós não podemos pensar que o diabo vai respeitar a nossa família. O diabo não vai respeitar a nossa reputação. O que é que a gente diz um para os outros? Não vou falar de fulano porque isso pode mexer com a índole dele. Isso aqui pode fragilizar, isso pode entristecer. Eu não vou dizer tal palavra porque pode deixar a pessoa fraca. É justamente aí onde o diabo vai atacar. Porque o propósito do diabo é o quê? Ele é aquilo que Jesus diz, o ladrão. E o que é que o ladrão faz? Roubar, matar e destruir. Ele infringe justamente os limites, né? Justamente. A estratégia dele, ou a especialidade dele, é justamente ser o fora da lei, o contra da lei. E o jovem cristão, ele deve ter noção dessas questões sobre a batalha espiritual. Porque, por exemplo, o jovem cristão, ele está tentando agradar a Deus. E o diabo vai fazer justamente o contrário para ele passar por vergonha, para ele se afastar de Deus. Ele vai criar uma situação na igreja para você nunca mais frequentar aquele ambiente. Alguém vai olhar para você, você vai interpretar que alguém está lhe maltratando. Alguém vai usar uma palavra para você nunca mais voltar na igreja. Ele vai gerar decepção. Justamente uma batalha espiritual para que você se afaste do caminho do Senhor. Amém, pastor. E, pastor, também como é que eu posso me manter luz no mundo das redes sociais, pastor? Parece que é uma terra aqui sem lei, mas não é uma terra sem lei para o cristão, não é? O mundo das redes sociais. Na verdade, hoje, eu não pensava que chegaria a usar essa frase. Hoje eu estou com 45. O jovem já não é tão jovem, né? Então, eu vivi o tempo lá do início que o pessoal começou a utilizar a internet. A internet começou a se popularizar na minha geração, saindo do ambiente de universidade e das Forças Armadas para se tornar popular, né? Para que todos tivessem acesso. Então a gente vem acompanhando. E eu não pensava que a internet ia fazer parte da nossa vida real. Hoje, essa frase para alguns de vocês não tem sentido, porque faz parte da vossa vida real. Mas se ela faz parte da vida real, então a minha conduta nos relacionamentos físicos aqui dentro deve ser a mesma coisa na rede social. Eu não posso pensar que na rede social eu estou escondido e ninguém está me vendo. Ali, pelo contrário, está mostrando às vezes até o meu caráter. Está mostrando quem de fato eu sou. Porque, por exemplo, na rede social eu posso criar um canal, uma conta fake. E a pergunta é, cabe a um cristão enganar a sua própria idade? Às vezes eu tenho duas contas, já é um exemplo, né? Eu estou falando como se eu fosse um jovem. E às vezes eu tenho duas contas. Aí uma para o pessoal da igreja e uma para o pessoal da faculdade e o pessoal da escola. Cabe a um cristão ter essas contas? Então, veja a questão da identidade. Finalmente, quem eu sou? Para as contas da igreja, eu tenho um padrão, estética, cosmos, de cosmético. Eu tenho um padrão de roupa, eu tenho um padrão de estética, um padrão de apresentação, eu tenho uma linguagem, eu tenho uma playlist que vai tocar de acordo com o relativismo religioso, com o ambiente cristão. Com o meu público, né? Com o meu público cristão. Mas já que eu vou para o ambiente de escola, de faculdade, e ali eu interajo de outra forma, então eu vou ter também uma rede social para aquele pessoal. E finalmente, quem eu sou? Paulo diz aos Coríntios, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória do Senhor. Então eu preciso desenvolver um tipo de comportamento que ele seja verdadeiro. E é isso que Paulo diz aos Filipenses. Tudo que for verdadeiro. Então eu preciso ser verdadeiro em qualquer tipo de rede social. Do mesmo jeito que eu sou na igreja, eu preciso ser na escola, eu preciso ser em qualquer ambiente. Me lembrei agora dos meus presbíteros que cooperaram, né, na minha formação
no meu caráter cristão. O crente deve ter uma roupa só. Mas não é só ter um paletó e uma calça não, viu? É um padrão de roupa que sirva para qualquer ambiente. O crente deve ter uma linguagem só. Não é que ele só vai aprender um vocabulário não, viu? Só uma palavra, né? A paz do Senhor, amém. A paz do Senhor e amém. Não. Aonde ele estiver, a linguagem deve ser sadia em qualquer ambiente. Eu não posso ter um ambiente para aqui, para a Rede Brasil de Comunicação, para a TV, para o público aqui. Só tem uma comunicação para esse pessoal e lá fora tem outra comunicação. Não. A minha comunicação deve ser a mesma em qualquer ambiente. A minha linguagem cristã é aí que eu vou ser identificado. Eu falo, até falando inglês. Está aqui o presbítero André, que de vez em quando a gente fala inglês, inclusive no momento de intervalo aqui estávamos falando inglês. E até falando inglês, quando eu vou pronunciar uma palavra tem um pouquinho do sotaque nordestino. E por que isso? Porque é difícil de a identidade deve estar em qualquer lugar. Então, como cristão, a minha identidade na minha linguagem deve estar em qualquer lugar. Então, quando eu me assustar com alguma coisa, misericórdia, até na escola. E por quê? Porque faz parte da minha linguagem clamar por misericórdia divina. Amém. E a conversa está muito boa, né? A gente tem mais aqui para explorar. Os pastores estão a fim de responder e de participar também. A gente vai agora para mais um quadro, que é o Quem Sou Eu? E roda a vinheta. É isso aí, nesse Quem Sou Eu você já conhece, você daí de casa que já acompanha a gente, já sabe como é que é a sistemática, eles também, né? Que a gente vai dar 3 dicas de um personagem, vai aparecer aí na tela, e vocês vão tentar descobrir quem é esse personagem a partir das 3 dicas da gente. Tá 2-1 aqui para a área 1, tá 3, 4, 5, 10-0 para o pessoal de casa, né? E a gente vai ver agora quem é que consegue mais, tá certo? Vamos lá? Começar com a área 11, que está, por enquanto, né? Por enquanto, só por enquanto. Atrás no placar. Está atrás, por enquanto, no placar. Mas vamos lá. Tela aí com a primeira dica. Personagem 1. Eu era discípulo de João Batista antes de me tornar discípulo de Jesus. E aí, muito fácil, muito simples. Já estão querendo responder. Vamos lá? Era discípulo de João Batista antes de se tornar discípulo de Jesus. Querem a segunda dica? Ou querem responder? Dica ou resposta? Tá bom. Tela com a segunda dica aí. Eu fui Galileu da cidade de Betsaida. Olha aí. Essa tá fácil. Só vocês olharem para mim. Tela com a terceira dica. Terceira dica. Eu era irmão de Simão Pedro. André? Quem? André? Fica mais alto. Foi... André? Muito bem. Uma dica dessa. Nome muito bonito. Um apresentador. Tá bom, vamos lá. 2-2. Passando para a área 1 agora, né? Tela aí com a primeira dica. Tela com a primeira dica. Minha mãe tinha 90 anos. 90, irmão. Só tem uma na Bíblia. Tela aí com a segunda dica. Meu pai tinha 100 anos. Deixa eu dar a oportunidade. E Isaac. Tem certeza? Absoluta? Posso perguntar? Vou para a terceira dica, tá? Meu nome significa riso. Aquele que ri ou ele ri. Isaac. Permanece? Absoluta? Tá bom, muito certo. Muito bem. Acertou. Tá quanto? 3-2. Para ninguém ficar triste, área 11. Agora com vocês, tá certo? Vai ficar 3-3. Tela com a primeira dica, vamos lá. Eu era filho de um rei. E aí? Sim. Era filho de um rei. Muito bem, muito fácil. Querem acertar? Querem? Tela com a segunda dica. Minha mãe se chamava Ainoã. Olha, agora ficou mais fácil ainda. Querem a terceira dica? Terceira dica. Fui o melhor... Essa, se você não acertar. Fui o melhor amigo de Davi. Jonatas. Menina, ele chega lá e levantou assim. É isso aí, Jonatas. Muito bem. 3-3, ninguém ficou triste, todo mundo ficou alegre, feliz. Amém. Saindo animados. Não passaram vergonha em rede nacional, internacional. Muito bem. E agora vamos ouvir mais um hino pela cantora Aline Irineu. E logo em seguida iremos para mais um intervalo, mas não sai daí que é bem rapidinho.
graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Ele é fiel em nossas vidas. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E o Espaço Jovem já está de volta e nós estamos no nosso último bloco, não é? E eles ficam chateados toda vez que eu digo isso. Porque a conversa está muito boa e ainda não acabou. Fica aí que a gente ainda tem mais dúvidas para esclarecer. O evangelista Sóstenes estava me dizendo aqui em português e em inglês que estava a fim de tirar todas as dúvidas que existirem sobre o tema, né? E hoje a gente está conversando justamente sobre igreja versus mundo, uma batalha real, né? E dando continuidade a essa nossa conversa, pastor, nós temos uma pergunta aí já, não é? E que me falhou a memória. Mas eu ajudo. Os perigos da ideologia contemporânea, pastor. Quais são esses perigos? Olha aí, pastor. Na verdade, nós estávamos aqui no intervalo pedindo perguntas mais difíceis, né? Para ele responder. Até agora ele não respondeu nenhuma. O apresentador só intermedia. Só intermedia? Convidado. Certo. Podia repetir, por favor, mais uma vez? Quais os perigos das ideologias contemporâneas, pastor? Veja só, nós estamos vivendo num período de uma grande proliferação de um pensamento, de uma ideia que deseja promover um comportamento para a sociedade atual. E esta proliferação tem feito algumas pessoas terem entendimentos equivocados, especialmente porque estão tirando a terminologia ideologia e estão utilizando o termo identidade. A ideologia, em sua essência, é justamente um conjunto de ideias que se propõe a refletir, a pensar, a estudar, a analisar
E daí se propor a um comportamento. Eu estou falando de forma muito básica aqui, que a ideologia não é nada mais do que isso. Ideologia de isso ou aquilo outro. É justamente um conjunto de ideias que se propõe a pensar alguma coisa. Então, ideologia por ideologia, está tudo tranquilo. Até que seja simplesmente exposição de pensamentos, de ideias. Mas o problema é quando se tira o nome ideologia de e coloca agora o nome identidade de. Porque a identidade é uma marca, é uma característica, é algo que define quem nós somos. O prefixo id, ele denota a ideia da essência, né? Exatamente. Está dentro de mim, né? Exatamente. Se está dentro de mim, eu não tenho como me desvencilhar disso simplesmente, né? Então, é justamente isso aí. Faz parte do meu ser, né? É justamente isso aí, que o problema é que a ideologia, ela trabalha com as ideias, com os pensamentos, enquanto que a identidade, ela vai trabalhar com aquilo que é inerente ao ser. Então, por exemplo, quando eu era adolescente, jovem, se perguntava assim, como é que você se define? Qual é a sua identidade? Então a gente saía dizendo ali características inerentes à nossa personalidade, à nossa nacionalidade, ao nosso ser. E hoje, quando se pergunta a um jovem ou um adolescente, quem é você? Ele vai se descrever a partir de afetos e a partir de atrações. E isto ocorre justamente porque a nomenclatura ideologia está sendo substituída por algo que eles estão chamando de identidade. E aí o cristão, ele precisa ter muita atenção. Esse tipo de assunto, me permita dizer, esse tipo de assunto precisa ser amplamente discutido, debatido com a juventude, porque eles só estão ouvindo na escola. Olha, já não é mais ideologia, porque não é o pensamento, não é o que pensam sobre você, é o que você de fato é. Aí o menino olha para alguma coisa, diz, eu me identifico com isso aqui, então eu sou isso aqui. Eu estou me sentindo atraído por esse aqui, então eu sou esse aqui. É aquilo que o senhor mencionou anteriormente. Os afetos e as emoções, eles estão determinando as minhas identidades. Exatamente. As minhas identidades, elas vão me definir, etc. E, na verdade, estão jogando ideias nas mentes e estão tomando essas ideias como sendo identidade. Isso é muito prejudicial. É complicado. É por isso que Paulo, ele diz aos filipenses, como eu citei, que vocês, os jovens, nós cristãos, devemos pensar em tudo que for puro, em tudo que for honesto, em tudo que for verdadeiro. E não uma suposição, algo que está no abstrato, e tomar o que está no abstrato como sendo real para a nossa vida. Não se observa também, pastor, o contexto de crise, que isso gera, né? Gera psicologicamente uma crise no indivíduo, ele não se encontra, ele não... À medida em que eu posso me identificar com qualquer coisa, ora, isso gera uma pluralidade tão grande para mim que eu não consigo me basear e quebra a minha psique, digamos assim, quebra a minha vida de uma maneira geral. E se eu não consigo ter nada em que eu me ancore, que eu me segure, que eu me ampare, eu, na realidade, não sou nada. Exatamente. É isso. E aí nós vemos o seguinte, que a nossa identidade, no sentido teológico, ela é definida em Deus e por Deus. E o que é que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Então existem características essenciais em Deus que estão em nós. Então, essas características são chamadas de atributos comunicáveis de Deus. Então, Deus é espírito. E João 4, né? Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. É por isso que nós podemos adorar a Deus. Porque também somos espírito, alma e corpo. Está na nossa essência. Então, como seres tricotômicos que somos, esta essência está em nós, nos dá a habilidade para isso. Deus é um ser social. Isaías capítulo 64. Ele coopera em favor daqueles que nele esperam. O homem também é um ser social, é por isso que estamos aqui em sociedade. Deus é amor. É por isso que nós temos capacidade de amar uns aos outros. Então essa identidade que está em Cristo, em Deus, e Ele comunica ao homem, então a Bíblia diz que nós somos semelhantes. Então Deus olhou para a sua criação e Ele percebeu no homem,
outorgou ao homem, delegou ao homem, ele comunicou ao homem características inerentes a ele. Tanto é que pássaro continua no seu lugar, voando. É por isso que o macaquinho continua no seu lugar, cada animal, cada um no seu lugar. E o homem cumprindo um papel maior. Nessa criação, isso é no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis. Quando chega no versículo 28, Deus os abençoa. E o que é que Deus faz? Diz ao homem: frutificai, multiplicai, enchei a terra, dominai, sujeitai. Esses verbos estão ali presentes. É por isso que o homem é um ser criativo. O homem tem capacidade de criar, de fazer, de construir. Porque esse frutificar, Deus deu ao homem essa habilidade. O problema é o seguinte, é que e de vez em quando a gente vê na internet, alguém se identificando com um cavalo e se sentindo como tal. Outro dia teve um protesto, há uns 3 meses atrás, 4 meses, no ano passado, né? 2023. Isso. Nós vimos um protesto e um bocado de adolescente, de jovem, na Alemanha, uivando, tentando imitar cachorro. Era um protesto, porque eles queriam se sentir como cachorro. Mas o cachorro continua fazendo o que é inerente a um cachorro fazer. Ladrar, proteger a casa. Se for um petzinho, ele está dentro de casa. Nenhum deles se levantou no protesto para protestar junto com os humanos, que achavam que eram... Com certeza. Nenhum deles estavam ali protestando. Nenhum deles tiveram a capacidade de escrever: eu sou cachorro e estou cobrando meus direitos humanos. Eu estou falando de forma até irônica, mas mostrando o que é ideologia, enquanto está no campo das ideias, só para discutir ideias, está tudo tranquilo, porque cada um pensa o que quiser. Cada um usa a sua mentalidade para o que quiser. Einstein usou a sua mente para um propósito. E assim outros cientistas. Mas outros usam a mente para ficar pensando que talvez a minhoca deveria ser um passarinho. Então vai pensando. Agora o problema é quando eu quero implementar isso de forma impositiva, dizendo: isso aqui é uma identidade. Pastor, eu acho que isso é um processo contraditório, inicialmente, porque em um mundo pluralista, relativista, em todos os aspectos, como a gente já tratou aqui hoje, o senhor bem tratou aqui hoje, a gente impõe uma verdade como que absoluta, né? A identidade ela pode ser... ao final das contas, no frigir dos ovos, como a gente diz, né? A gente vai perceber que é só uma questão de eu entender ou escolher quem é que vai me reger. Os meus afetos, as minhas emoções, né? As ideologias propagadas ao meu redor, ou a palavra de Cristo, ou a palavra de Deus, ou aquilo. É só uma questão disso. E aí, me permita, nessa fala, dizer o seguinte: que o mundo ele tem a sua diversidade, a sua pluralidade. E os adolescentes jovens precisam entender muito bem isso. E nós, como cristãos, devemos respeitar a ideia de cada um deles. No sentido de respeitar o quê? Se você quer viver dessa forma, tudo bem. Agora, eu como cristão, eu sou regido por uma verdade. Perfeito. E a verdade bíblica é absoluta. E a verdade bíblica diz: eu sou criatura. Esta é a minha identidade. E eu olho para o meu Criador. E eu decido o que é que vai me reger. São os meus afetos? São as minhas atrações? Ou é a palavra de Deus que me rege? E a partir daí, eu renuncio, porque Jesus diz o quê? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então eu renuncio a mim, os meus desejos, para seguir aquilo que Jesus tem para mim. O que é que ele diz? Tome a sua cruz e siga-lo. Então, cada um de nós temos um sacrifício a ser feito, porque cruz leva a esse sentido. Se nós entendermos esta verdade, então estaremos de fato cumprindo o discipulado cristão. E todos nós, como discípulos, estamos tentando, volta para o início do primeiro bloco, volta para Atos 11, 26. Cristão, aquele que imita, que segue a Cristo. Um pequeno Cristo. Amém, pastor. Meu Deus, para fechar aqui as perguntas pelos jovens, nós vamos escutar uma pergunta agora por Rarielle e Júlia, da área 11. Pai do Senhor. Amém. A minha pergunta é: nesse mundo com tantas diversidades, como um jovem cristão pode se identificar dentro de uma faculdade, já que é um ambiente cheio de pessoas não evangélicas? Amém. Essa pergunta, ela vem para mim, irmã Rarielle, ou poderia também ser respondida pelo irmão André. Eu estou fazendo assim descontraído para ver se eu puxava uma resposta da pergunta. Mas veja só, eu queria citar aqui um salmo. Salmo 133. Diz Deus: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse texto é muito conhecido, Salmo 133. O verso 2, ele diz:
é como óleo precioso. Mas eu só gostaria de guardar essa frase. Óleo. Essa palavra. O verso 3 inicia dizendo, é como orvalho. O que é orvalho? Água. Deus está dizendo, a unidade da sociedade se dá com água e óleo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como essa unidade? É como óleo. Aí o verso 3, é como água. O que significa isso? O texto bíblico é muito claro. O composto químico do óleo é diferente do composto químico da água. Mas Deus está dizendo, é possível a água e o óleo estarem juntos. Eu vou fazer uma pergunta clássica aqui. Água e óleo se misturam? Não. E agora? A questão é que a gente tem que entender a pergunta e tem que entender a proposta. Deus não está mandando viver misturado. Deus está mandando viver unido. Unido é o quê? Respeitar as diversidades. Ora, eu vou para um ambiente universitário, um ambiente acadêmico. Lá tem fulano, tem fulana, tem ciclano, cada um tem seu estilo, o seu modo de viver. O seu composto químico, ele é óleo, eu sou água. Ele pode ser o que ele quiser ser, no tempo dele e da maneira dele. Eu sou cristão, esses são os meus valores. Eu tenho uma forma de me conduzir como servo de Deus, como serva de Deus. O cristão tem uma forma de falar, tem uma forma de vestir, tem uma forma de andar, que o identifica como cristão. A questão é, o problema é que a sociedade hoje, ela diz respeito às diversidades, desde que a diversidade seja todo mundo misturado. Respeito às diversidades é justamente entender que cada um somos indivíduos, que temos identidade, e cada um é cada um. Eu não posso ser a irmã, nem a irmã pode ser eu. Eu não posso ser o irmão André, nem o irmão André pode ser eu. Então, cada um é cada um. Agora, eu respeitando cada um, dentro do seu limite. Então, a universidade, ela tem uma proposta. E qual é a proposta? Ensinar. Qual é a proposta? Eu estou ali dentro para aprender e para adquirir meu diploma. Enquanto eu estiver dentro dessa proposta acadêmica, está tudo bem. Agora, o que não pode é eu querer que aquela pessoa seja eu, ou comungue da minha fé. Eu posso até evangelizá-lo, que é o dever do cristão, anunciar a palavra de Deus. Mas eu não posso forçar ninguém a ser cristão. Então, da mesma forma, a irmã Aline está na faculdade e outros aí devem estar em faculdade também. E a irmã Aline sabe que lá é cristã e como serva de Deus, né, dá o exemplo de cristão. Agora, se tiver oportunidade, evangeliza. E se não tiver, continua sendo luz e sal, não é assim? Então, todos nós que já passamos em faculdade, o senhor passou em faculdade, a irmã Camila também, sabem que nós estamos ali com a proposta de sermos cristãos. Agora, quem quiser ser o que quiser ser, a gente respeita a religião dele, a cultura dele e seguimos o nosso caminho. Isso aí. Eu vou dizer uma frase aqui para o senhor vai dizer o que está lá na mente, né? Certo. Armaduras de Deus. Está preparado para a batalha espiritual. Está protegido, né? Vencer batalha. Vencer batalha é cumprir justamente as orientações da palavra de Deus, porque quem cumpre, o resultado é sempre vitória. Armaduras de Deus para vencer essa batalha. Exatamente. É justamente essas armaduras que nos preparam e vencemos a batalha quando cumprimos isso. Perfeito. O senhor pode deixar a reflexão para a gente? A gente está no final já do programa, então se o senhor puder deixar aquela palavra de reflexão para o pessoal que está nos assistindo, né, que esteve ouvindo e se alimentando neste programa de hoje. Amém. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para dizer aos jovens uma referência bíblica do próprio apóstolo João, no capítulo de número 2 da sua primeira carta, o versículo de número 15. Eu gostaria de só destacar a primeira frase. Não ameis o mundo. Ele fala desta recomendação para todos nós. Não é deixar de amar o sol, a lua, a estrela, o planeta Terra, o cosmos. Não. Ele não está negando o conceito de sustentabilidade. Quando ele diz,
não ameis o mundo, ele também não está negando aquilo que já tratamos, no sentido cosmopolita, amar as pessoas. Quando ele diz não ameis o mundo, ele não está falando do cuidado com a estética que devemos ter. Mas quando ele diz amar o mundo, ele está falando do sistema. E sobre o sistema, ele diz, não coloquem a vossa devoção sobre isso. É interessante que a palavra amar é justamente a palavra agapao, que todos nós conhecemos em português como HP. Ele está dizendo, este amor que é devotado a Deus, este amor que é dado exclusivamente a Deus, este amor incondicional de obediência, de servidão, de entrega, que é único a Deus, não transfira para o mundo. E eu gostaria de dizer a todos aqui que estão presentes, aqueles que nos acompanham em casa, que o nosso amor a Deus não pode ser um amor devotado a outra qualquer coisa. Então, que o amor de Deus possa estar em nosso coração exclusivamente a Deus. Porque se esse amor ele é dividido, aí vai mostrar o que Tiago fala e que já tratamos aqui. É um amor de amizade ao mundo. Que vocês possam, vocês que estão em casa, vocês que estão assistindo agora ao vivo ou que vão assistir em outro momento, que vocês possam dedicar o amor a Cristo. A nossa identidade como cristão nesses dias é definida justamente por isso. Quem é que governa a minha vida? A quem eu dedico mais amor? Eu dedico amor mais aos meus prazeres, às minhas atrações, aos meus desejos? Ou eu dedico amor plenamente a Deus? Se esse amor é exclusivamente dele, então a minha vida é devotada a ele. E eu faço aquilo que está na vontade dele. Eu sacrifico a mim mesmo. É por isso que Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se ele vive em mim e se este amor é exclusivamente para ele, então a minha vida é totalmente dedicada a ele. Faça isto e, por certo, a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Glória a Deus. O senhor pode orar para nós? Amém. Então, vamos orar, não é? Amém. Agradecendo ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, louvamos o Teu nome por este programa. Te agradecemos, Senhor, por estarmos neste primeiro programa de 2024. Grandes serão os desafios para este ano. Mas nós cremos, Senhor, que Tu irás direcionar cada jovem, cada adolescente, cada um de nós que estamos, Senhor, sendo alimentados pela Tua palavra. Louvamos o Teu nome e Te pedimos, Senhor, que as Tuas mãos continuem estendidas sobre o pastor da igreja, Senhor, sobre a direção da Rede Brasil, sobre os apresentadores do Espaço Jovem, Senhor. Que Tu possas abençoar cada um que esteve aqui presente, Senhor, e que possamos Te amar acima de tudo. Nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Nós saímos daqui alimentados. Queremos agradecer a você que esteve nos assistindo, que esteve aí nos acompanhando durante todo o ano de 2023 e agora em 2024 já começou nos acompanhando também. Deus abençoe em nome de Jesus. Fica aí com a gente, que esse ano tem muito mais para a gente aprender, né? Queremos agradecer também aos jovens que estiveram aqui, os jovens da área 1, façam assim, amém. Deus abençoe, muito obrigado. Pessoal, os jovens da área 11 também, muito obrigado. Deus abençoe vocês, amém. Em nome de Jesus, que vocês possam ser abençoados cada vez mais, tá certo? Terminou o empate, tá todo mundo feliz. Tá? E também queremos agradecer a nossa cantora, né? Nossa irmã Aline Irineu está aqui no primeiro programa do ano. Deus abençoe, irmã Aline. Amém, presbítero, Deus abençoe. Foi um prazer estar aqui, a irmã Camila, o presbítero André e o pastor Sóstenes também. Amém. Músicos, muito obrigado também, viu? Deus abençoe, pessoal. E queremos agradecer também ao evangelista Sóstenes Pereira, né? Ele é meu irmão mais velho. Amém. Vou dizer pai, viu, pastor, porque... É o nosso pastor. Mas agradecemos, né, a presença aqui no programa mais uma vez. Amém. Foi um prazer, uma satisfação estar com o irmão André, com a irmã Camila, com os irmãos aqui, os jovens, adolescentes e a cantora irmã Aline, os músicos e a Rede Brasil, né? Estar aqui no programa Espaço Jovem, eu me sinto em casa, né? Foi uma conversa boa para a glória do Senhor. Amém. Amém. Queremos mandar uma saudação também para a irmã Silene, né? Amém. Aproveito, né, para mandar essa saudação. Pra Pedro. Tô lhe ajudando, meu pastor, tô lhe Muito ajudando. obrigado. E a gente fica nervoso também, né?
Então, uma saudação aí à minha esposa, a irmã Marcelene, aos meus filhos Jonatas e Pedro, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. A minha mãe também está assistindo esse programa, a irmã Marta, que Deus abençoe também em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos agora de louvor pela cantora Aline Irineu. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma paz